Olá, vamos para mais uma live com meu amigo Hélio Beltrão. Esperar vocês irem chegando aí. Tô falando antes, não tem ainda ninguém assistindo, mas é que agora tá chegando a turma. É que fica depois também pro YouTube, né? Esperar só o Hélio fazer o pedido aqui, ele que tem que fazer o request, já fez. Priorista, né? Então ele vai, com base naqueles axiomas, ele vai deduzindo muitas coisas e que são intuitivas ou são de bom senso muitas vezes. Né? Então é uma coisa fantástica, é um livro gostoso de ler. Né? Agora, a metodologia de hoje quer revogar esse tipo de raciocínio da lei de oferta e demanda. Né? Não, Agora, você falou uma coisa interessante, a ação humana não tem nenhum gráfico, etc. Se eu não me engano, a teoria geral do Keynes também não tem nenhum também não gráfico. tinha. Só um, se eu não me engano, que foi um cara que revisou, leu o livro e falou assim, peraí, cara. Ah. Fala, meu caro. E aí, Rodrigo, tudo bem? Beleza? Maravilha! E Tem tempo que a gente você? não se vê, hein, cara? Pessoalmente Pois, tem tempo. pois é, cara. Tudo bem? Olha, eu Tudo estava bem. lembrando, Rodrigo, que há mais de 10 anos, na primeira conferência do Instituto Mises Brasil, você fez uma magistral palestra no início daquela coisa maluca do governo intervencionista, da nova matriz econômica, dizendo Isso. vai dar cagada, BNDES empurrando crédito, bancos públicos, esse troço vai dar cagada em alguns anos. E você acertou na mosca. Foi legal essa palestra, tá filmada. E sabe que depois dela veio o Tom Woods veio falar comigo, ele estava lá presente. Ele falou, nossa, mas você é muito bom. Eu fiquei todo, né, cheio de... Você já era muito bom naquela época. Não, então, E ali, cara, porque pouca gente sabe, até que eu fui do conselho também do Instituto Mises Brasil. sim, sem dúvida. Você foi conselheiro bastante ativo, ajudou muito o Instituto Mises. E aí a gente teve aquelas confusões com outros participantes do Instituto, É. que você sempre me alertou, e eu sempre com um cara conciliador, tentando acertar, mas é isso, pô. Mas foi uma contribuição Não, espetacular que você deu lá para maravilha. a gente. Não, e eu quero falar exatamente disso, Hélio. Hoje aqui o pretexto, né, desse nosso bate-papo é o lançamento do meu curso, que são os 20 Pensadores da Liberdade. Aí vem desde os clássicos lá, o John Locke, Adam Smith, Burke, Hume e companhia, Tocqueville, até os contemporâneos. Né? Aí tem de tudo. E passa pela Ayn Rand, que é um capítulo à parte que eu falei do objetivismo, e passa por um capítulo que eu também resolvi deixar à parte, dos austríacos. Né? Porque os austríacos foram uma influência muito grande no meu pensamento. Eu sempre me considerei um economista austríaco, ligado à escola austríaca. Né? E aí, obviamente, eu tive que filtrar. Eu escolhi ali o Mises e o Hayek, que são os dois maiores expoentes em termos de nome. Né? Perfeito. Então, eu fiz um baita resumão. Tá? A aula sobre a escola austríaca é uma das maiores. Aliás, esse Eu curso eu tenho um vou fazer. livro, né? Eu Eu vou tenho um fazer o livro. teu curso com certeza absoluta, cara. Esse Legal, você curso. vai ganhar um Opa, promo melhor code ainda. de 100%. Você vai Melhor ganhar. ainda, melhor ainda, Show, Rodrigo. show. Aliás, é pela Cursology, não é? É pela Baita de Cursology. uma empresa que não cai Nossa amiga nessas Renata. da nossa querida Renata, mas que está fazendo. Aliás, o Instituto Mises está usando o Cursology. Né? A gente Show. abandonou as outras plataformas todas, estamos fazendo com o Cursology, que não tem as frescuras de querer vetar e falar que não, você não está falando algo que eu concorde, porque as É, outras plataformas estão fazendo isso, estão cancelando Brasil é, Paralelo, feio, amigos feio. nossos. Fantástico o Cursology, Rodrigo. Não, muito Agora, bem. A plataforma eu estou achando muito boa, o trabalho todo que eles fizeram, muito cuidadoso, né, de trabalhar o conteúdo, de trabalhar a produção. Eu estou ficando muito feliz com o resultado, tá? Eu dediquei, não, cara, vou te falar, não é falsa propaganda, não, Hélio. Você sabe que eu sou um cara ralador, trabalhador e tudo, mas eu dediquei muito tempo e esforço para montar esse curso. Eu tô orgulhoso do produto, né? Porque, cara, é aquilo que você escreveu uma vez num prefácio para mim, né, da coisa que você usou uma metáfora da cápsula de conhecimento. Lembra disso? lembro do Então, Economia do Indivíduo, lembro sim. isso, meu livro sobre a Uhum. escola austríaca.
Isso Então, também cara, deve ter quase 10 anos, mais de 10 tem. A anos. gente tá ficando com cabelo branco. Você, então? Mais de 10 anos, Rodrigo, eu acho. Mais de Acho que 10 mais. anos. Você já viu os cabelos brancos? Já vi, já vi. É, Cara, é mais ou menos isso, né? Eu tentei compilar 20 anos, na verdade, dessa leitura toda acelerada da minha vida, né? Para pegar o que eu achava mais relevante, filtrar em 20 nomes, desses 20, o que eu achava mais importante para falar em 1 hora de cada um. Então, assim, é aquele curso que o cara acaba 20 horas e pouquinho de curso, o cara, ele não precisa concordar, até porque tem vários ali que discordam entre eles, né? Eu estou tentando trazer a reflexão. Eu tenho meus preferidos. Hoje em dia, você sabe que eu virei um liberal mais conservador em algumas coisas, o que às vezes é uma coisa que gera muita confusão. O Tom Woods, ele é um libertário, mas é um libertário católico cheio de valores ali, de costumes. eu digo que não tem necessária incompatibilidade entre conservadorismo e É só você libertarianismo. não querer o Estado como instrumento disso, para Isso, impor. exatamente. Você pode ser um cara mais conservador, que busca a virtude. Aliás, é necessário isso. Porque quando a gente fala liberalismo, a gente está se referindo, Rodrigo, eu acho que é isso que as pessoas não pescam. A gente está se referindo a uma questão importante, mas muito limitada, que é quais são as regras que devem vigir entre as pessoas, qual o papel da governança pública para dirimir esses conflitos. É só isso. É Essa nisso é a que a grande gente. questão. Essa é a grande questão da política. É uma questão que envolve política e economia, né? Então, quando você fala de pensamento, quando você fala de virtudes, coisas fundamentais para o ser humano, quando você fala de outros valores, todos fundamentais também, você está falando de um bicho distinto do liberalismo. Você está falando de coisas importantíssimas, mas que são de outro âmbito e que, portanto, não se chocam necessariamente. É verdade. Só quando você realmente, como você disse, quando um conservador, por exemplo, queira impor certos valores a terceiros, aí vai dar problema. É até curioso você falar isso, porque você sabe de um caso antigo que gerou muita controvérsia da menina que tinha demônio tatuado e tudo. E agora nós tivemos um caso parecido, porque o francês, que é um professor lá, todo cheio de tatuagem, inclusive o olho preto, o cara é um réptil, né? E ele foi demitido. E aí eu emiti a minha opinião, eu usei minha propriedade privada, meu canal, para emitir minha opinião, falando, pô, esse cara aí tá precisando de alguma ajuda, na minha opinião, psiquiátrica, porque se mutilar dessa forma é muito estranho, na minha opinião, né? E eu realmente entendo os pais terem ficado incomodados, aí também vem a troca voluntária de serviço na creche, porque o filho de 7 anos está tendo pesadelo com o professor réptil, né? E, Hélio, de novo veio essa má compreensão dos princípios. Teve gente falando, como é que você ousa dizer que é um liberal se você está condenando o cara por isso? A mesma coisa. A gente já teve essa discussão, e você está lembrando aí desse negócio da tatuagem, lá no Orkut, Rodrigo. Você acabou de puxar da memória aqui 2005, ou sei lá o quê, quando você provocou essa discussão lá no Orkut, deu uma confusão dos diabos. Mas é exatamente. Quer dizer, você pode ter a tua opinião. Você nunca falou assim, não, eu quero proibir. Eu quero proibir o cara de fazer o que fez. Não, eu não quero proibir o cara. Você falou que os pais deveriam proibir. Você falou que você não gosta daquilo, que você acha bizarro, que aquilo é absurdo. Mas você não falou, não, eu gostaria que a sociedade proibisse, né, que a gente não tivesse a força. Não, esse é o ponto. Eu acho a confusão entre o que a gente pode considerar, inclusive, imoral e o que a gente quer que seja ilegal. São duas questões separadas. São duas questões separadas. Agora, uma coisa, falando um pouquinho do seu curso, desses pensadores austríacos, porque o que é interessante é que eles agregam uma outra dimensão, que é uma dimensão de como você deve ver economicamente também a sociedade, que é muito distinto do que tem sido ensinado e do que a gente lê nos jornais. Então, por exemplo, um proto-austríaco, que foi o Cantillon, foi o primeiro cara que sugeriu um pensamento que a gente conhece, que é o Ceteris Paribus, que eles chamam de Gedanken Experiment, como se fosse um experimento mental. Então, a lei de oferta e demanda, oferta e procura, sei lá como é que você fala esse troço hoje em dia, a lei de oferta e demanda é derivada desse raciocínio. E hoje, todos nós, a maioria das pessoas que já viu economia uma vez na vida, entende o conceito de oferta e demanda. E, Rodrigo, por incrível que pareça, mesmo os malucos que
só veem seres humanos como variáveis numa equação e acham que eu e você lá somos um X que pode trocar um pelo outro que vai dar no mesmo. Mesmo esses caras, eles acreditam e praticam a lei de oferta e procura. Sim, a coisa ultrapassa aquele limite técnico e acaba virando, às vezes, até um senso comum. Muitas coisas que você vê do ação humana do Mises, até curioso falar isso, né? Ele é um economista que escreveu um livro de mais de 1000 páginas sem uma fórmula, sem um gráfico. Né? É verdade. E é um livro digerível. Por quê? Porque tem muito de bom senso, tem muito ali de reflexões que você vai, a partir, claro, das premissas todas dele, até porque ele é um a priorista, né? Então ele vai, com base naqueles axiomas, ele vai deduzindo muitas coisas e que são intuitivas ou são de bom senso, muitas vezes. Né? Então é uma coisa fantástica, é um livro gostoso de ler. Né? Agora, a metodologia de hoje quer revogar esse tipo de raciocínio da lei de oferta e demanda. Né? Não, agora, você falou uma coisa interessante, a ação humana não tem nenhum gráfico, etc. Se eu não me engano, a teoria geral do Keynes também não tem nenhum gráfico. Só um, se eu não me engano, que foi um cara que revisou, leu o livro e falou assim, peraí, cara, eu estou achando que você está revogando o mercado de crédito, a lei de oferta e demanda no mercado de crédito, você está revogando um pouco a lei de Sé. Aí o Keynes olhou para ele e falou, é isso que eu estou dizendo. Ué, então você deveria deixar isso explícito, porque as pessoas não vão entender. Aí ele foi lá e botou o gráfico do mercado de crédito, oferta e procura, e disse, isso aqui eu não acredito. E já que você falou em Keynes, né, nada como o embate intelectual entre Hayek e Keynes. Né, eu até podia ter, pensando alto agora, dedicado mais tempo a isso no meu curso. Eu confesso que não foi muito. Eu preferi outro curso. Eu preferi focar realmente nas principais ideias do Hayek, econômicas, mas também mais sobre liberdade, viu, Hélio? Porque senão ia entrar muito naquelas coisas dos triângulos, aquelas coisas muito técnicas. O curso é um curso muito palatável e acessível para leigos. Então tem lá muita coisa do The Constitution of Liberty, do Caminho da Servidão, tem mais esse Hayek. Né, para alertar os perigos da perda da liberdade econômica. E isso faz parte, né, o economista, né, Rodrigo, ele deveria ser um humanista. Como a ciência econômica não é uma ciência exata, a despeito do que os caras fora dessa live acreditam, que eles acham que é exato, né, a escola austríaca é a única, realmente, talvez a marxista, falando coisas malucas, que realmente tenta humanizar o debate. Porque uma coisa, só para dar um exemplo para as pessoas que estão assistindo, né? Os caras presumem o tal do Homo economicus, que é um sujeito que parece um robô. Né? É uma máquina de calcular. É uma máquina de calcular. É uma máquina previsível de calcular e que não existe. E a gente acha que o que funciona é o Homo agens, o homem que age, né? E o homem que age é um bicho esquisito, porque os caras lá pressupõem o seguinte, eu te entrevisto, Rodrigo, você prefere maçã, banana ou pera? Aí você me diz, eu prefiro banana à maçã e maçã à pera. Muito bem, mas amanhã de manhã você pode ter uma outra ideia. Você falou, já comi muita banana essa semana, agora no café da manhã eu quero comer maçã. Ih, esculhambou as equações. Preferências subjetivas e maleáveis e dinâmicas. Exato. Isso aí mexe tudo com aquelas planilhas de equilíbrio holísticas. Né? Não é à toa, Hélio, que eu dei o nome do meu livro sobre a escola austríaca de economia do indivíduo. Né? É a coisa que vem de baixo para cima, é muito mais focada na minoria, que é a menor minoria de todas, que é o indivíduo. Eu quero te fazer a pergunta, como é que você chegou a esses austríacos e o quão importante isso foi na sua vida profissional? Explica que você é gestor e tudo mais, mas o uso prático. Então, o uso prático foi assim, eu estava ali no auge da minha carreira no mercado financeiro, eu estava lá no Garantia, né? Já estava lá há alguns anos, 5 anos, 97, e aí teve a crise da Ásia, o Banco Garantia era o banco, para quem não sabe, do Jorge Paulo Lema, da Ambev, Anheuser-Busch, todos os Heinz, essas coisas todas. E, se eu não me engano, é o cara mais rico do Brasil hoje. Sim. Ou o segundo, sei lá. Mas o que aconteceu? Em 97, Rodrigo, pessoal novo aí não sabe, mas a gente teve uma crise brutal no mundo e que afetou o Brasil. Foi a crise da Ásia.
teve uma confusão, Malásia, Tailândia, todo mundo desvalorizando, como você se lembra. E aí, do outro lado do mundo, diametralmente, olha lá o globo, você vê que os caras estão aqui, e aqui do outro lado do mundo, a gente ficou 50% mais pobre. De repente, as bolsas despencaram, o dólar disparou, e o Banco Garantia quase foi à bancarrota, ficou ilíquido naquele momento. E eu fiquei achando assim, Rodrigo, eu não estou entendendo. Falta ferramenta. Falta ferramenta. Me achava muito inteligentinho, tendo estudado na Colômbia, com honras, e com os caras mais inteligentes do Brasil ali no Banco Garantia e no Pactual, onde eu trabalhava, era assim, um grupo seleto de caras geniais, muito melhores que os outros, e eram, na verdade, na prática. Mas mesmo assim não tinha esse conhecimento que podia explicar por que isso acontecia, Rodrigo. Porque eu vi o Jorge Paulo muito falando assim, a liquidez internacional está muito ampla. Aí passava 6 meses, a liquidez retraiu. Mas por quê, cara? Eu quero entender por que a liquidez está... Aí que a gente vai ganhar dinheiro. Está faltando, o cara que curioso faz a pergunta certa, né? Está faltando a explicação, a causa. Caramba, como é? Então, ele está atacando o sintoma, ele está falando do sintoma. Isso. O termômetro apontou 48 de febre, você quer entender como é que vem isso. Um outro cara poderia perguntar, por aí, Jorge Paulo, me bota nessa reunião onde vão dizer se está forte ou fraca. Não, eu perguntei, peraí, qual é o mecanismo pelo qual a liquidez fica ampla ou não? E a partir daí é inevitável que você vai bater na escola aos porque eu saí estudando que nem um maluco, eu tinha perdido 80% da minha poupança no pior momento, né? Não dormia direito já. E aí eu falei, cara, eu preciso revisitar tudo de novo. Descobri, por acaso, um livrinho já amarelado do Hayek, na livraria Argumento, na Dias Ferreira, Rodrigo. Aí entrei lá, numa parte de economia, lá já era, economia já era fundão, né? Argumento, aquela coisa, né? Leblon, né? E aí, tinha essa desnacionalização do dinheiro. E aí, fininho, eu comecei a ler aquele troço, eu falei, esse Hayek é pirado, né? O cara fica falando, o banco tem como reserva cobre, o outro tem como reserva... Vamos vir junto aqui, que eu vou achar ele aqui. Acha aí. Aqui é minha coleção inteira austríaca, tem muita coisa austríaca. Que bacana. O Hayek tem vários aqui, esse está em algum canto aqui, mas agora eu não estou achando. Mas o meu também é amareladinho, a minha versão. Era do IL, né? Isso. Do Instituto Liberal. Então você tem aqui. Esse aí, cara. Aqui a gente mostra na hora. E aí, Rodrigo, eu li na ponte aérea quase todo o livro, assim, né? Aquele negócio de avião. E aí, cara, eu falei, esse cara é maluco completamente, eu não entendi nada. Eu só entendi o seguinte, o banco tem dinheiro. Como assim? Ele tem reserva em cobre, em níquel, aí troca um com o outro, e aí cada um emite o que quiser. O Banco Constantino emite constas. O Banco Beltrões, e aí cada um troca o cobre pelo níquel. Tá maluco, cara. E aí, mas eu achei que tinha um negócio muito interessante ali. A gente estava, na época, Rodrigo, privatizando tudo. O governo estava obrigado a privatizar, porque senão quebrava todo o Brasil. Então, privatização da moeda. Aí eu fui ver Aí, se você pegar, você vai ver que lá no final tem a bibliografia. Aí tem um tal de Mises, L. Né? E esse, fui lá, o Garantia tinha o link mais rápido do Brasil, era um link mais rápido que a Embratel. Aí fui lá no Garantia, o que é Mises, L. Pum, aí apareceu o Instituto Mises dos Estados Unidos. Falei, olha só, cara, que bacana, tem aqui. Ih, tem a gente não sabia que era podcast na época, tem uma palestra de um cara que aconteceu há 2 semanas, que se eu esperar 4 horas nessa conexão aqui, eu escuto a meia hora de palestra que ele deu. É só esperar 4 horas aqui, eu vou escutar. Moleza! Essa garotada não sabe do que reclama, né? Exato. E aí, Rodrigo, aí começou o negócio que eu li em 2 anos, né? Mesmo em 97, eu já me tornei um libertário radical, anarcocapitalista. Eu li, sei lá, uns 60 livros em 2 anos. E a partir dali, a minha vida mudou. Eu saí do Garantia, quando o Credit Suisse comprou. Aqui tá cheio de mosquito, Rodrigo. Tá cheio esses mosquitos, esse calor. Você não está sabendo, teve uma onda de calor. Tô sabendo. E aí, Rodrigo, eu comecei a usar
no mercado. Eu abri a minha gestora e eu comecei a fazer análise macro, top-down, analisando liquidez, usando os ciclos econômicos da escola austríaca. Isso. A teoria dos ciclos da escola austríaca, que mostra quando o Banco Central adultera a taxa de juros forçosamente, como está acontecendo no Brasil agora, hein? Está artificialmente em 2% e não deveria estar. Isso vai gerar efeitos, inflação de ativos, talvez no começo, e que depois que espalha para preço. Isso. Então, tem toda uma consequência. Eu acho que todo mundo deveria conhecer a teoria dos ciclos econômicos, e eu apliquei e deu muito certo. E foi assim que eu acabei batendo. Então, deixa eu te falar, você sabe que o teu chefe foi o mega ultra bem-sucedido Jorge Paulo Lemann, só que ele ganhou muito dinheiro como empresário, mais Warren Buffett, assim, até, né? Essa questão da Ambev e tudo. Você sabe que o meu chefe, meu ex-chefe, sócio do Paulo Guedes, né? O André, que você conhece? Não, Jacuski. O Jacuski, opa! Você sabe que ele escreveu a orelha do livrinho do Charles Kindleberg, como é que é o nome dele? Sim, o das bolhas, Kindleberger. Mania, Pânicos e Crashes. Das bolhas, sim. Ele escreveu a orelha, e quando você vai ver a orelha dele, aquilo ali já é o berço de uma escola austríaca. Eu não sei, eu não lembro, eu nunca conversei isso com ele, não lembro se ele já tinha bebido por causa do Paulo Guedes ou se era uma coisa intuitiva para ele, mas aquilo ali já são as ferramentas austríacas para analisar. Na verdade, quem está no mercado financeiro e é inteligente acaba descobrindo empiricamente esse mecanismo, mas ele pode não integrar a coisa. E sem a base teórica, talvez você erre em algumas premissas. Essa é a vantagem de estudar de forma um pouco mais estruturada, né? Que é o que você está fazendo no seu curso com esses pensadores, né? Então, quando você estrutura melhor o pensamento, você entende os grandes, você agrega a tua visão de mundo para entender o que realmente importa. É isso. E o do Mises é muito legal, né? Porque tem toda uma questão metodológica antes que faz toda a diferença. E isso foi revolucionário. Né? Essa questão da epistemologia dele, do foco na ação humana com base a priori no que o indivíduo faz. Tudo isso é muito distinto do que a gente vê nos debates de economia, a ponto de alguns economistas às vezes arrogantes, e aí eu até queria a sua opinião, o que você sente quando falam que a escola austríaca não é economia, é filosofia liberal só e tudo. Porque assim, eles acham que economia passou a ser só você testar as hipóteses, sabe-se lá de onde vem, né? É até curioso. Eles fazem o caminho contrário. Eles acham que vocês vai observar e vai misturar um bando de dados, daí vai sair a teoria. E falta às vezes, justamente a compreensão. Isso. Primeiro, eu acho que tem duas coisas. Dentro da escola austríaca, você tem gente que é mais a priorista, que parte como Mises de certos axiomas e daí vai. E aí é que eu acho que esses caras têm críticas, porque eles não acreditam que possa haver qualquer tipo de axioma. Só essa frase já é um axioma. Claro. Eu não acredito que há nenhum axioma. Te peguei! Mas tudo bem, eles não acreditam. Agora, dentro da escola austríaca, tem outros austríacos que têm outra metodologia. O próprio Hayek não ia para esse lado. O que o Menger dizia, que foi o fundador da escola austríaca, é que o método austríaco é de teoria empírica, mas com a ordem certa. Você falou, os caras fazem uma sopa de dados e tentam tirar uma teoria dali. A austríaca, não. Você vai com hipóteses, mas tem que ser realista. Não aquelas coisas do Friedman, que são, não importa se é realista, não, você inventa qualquer coisa, e aí você sai massacrando. Não. Hipótese realista, que façam sentido, e aí você testa empiricamente. É óbvio que... Sim, você usa os instrumentos que você tem. Assim como você não vai fazer uma cirurgia sem o termômetro, sem as coisas que dão ali para você a sensibilidade das circunstâncias, né? Mas você tem que trazer o quê? Toda a sua bagagem teórica por trás para saber o que está fazendo. Exato. Então, eu sempre atuei com o mercado financeiro dessa forma. Eu brincava que eu era agnóstico, porque eu não descartava, por exemplo, na própria empresa que eu trabalhei, que tinha o Paulo Guedes como sócio, né? Tinha o próprio André, que eu já citei, era muito grafista. Então, eles usavam gráfico. Né? Então, assim, tudo bem, nada contra o gráfico para operar, mas é um instrumento, na minha opinião, que você tem que usar com uma certa cautela, entendendo que ele é um auxílio para que, se você já tem uma percepção mais profunda dos fenômenos, para entender o fenômeno.
Eu costumo falar, o pessoal, o grafista não gosta muito, porque não é minha especialidade. Eu sei que tenho amigos que são bons nisso, mas eu Tudo costumo contra falar o que gráfico. a análise gráfica é você dirigir um carro olhando para o retrovisor. Retrovisor. Então, assim, dá para ganhar dinheiro, deve ter alguma sacada pelo retrovisor, algum cara que. Parece que o gol do Pelé não, no final da Copa de 70, que ele passou para o Carlos Alberto sem olhar, né, cara? Sei Mas lá como aí é que. o cara que jogou água no chope dessa turma toda foi o Nassim Nicholas Taleb, porque ele começou a questionar muito isso tudo, e esses modelos todos, né? Com o negócio do randômico, do cisne negro e tudo. O exemplo que eu gosto muito que ele dá é a história do Peru. O Peru, se você for ver o gráfico do Peru, é uma linha reta. Você vai dando ração e ele vai crescendo de tamanho. Até a véspera da ação de graças. Chegou na ação de graças, o Peru fez uma inferência para sempre, né? Falou, pô, vou viver para sempre crescendo dessa forma. Até o dia que chegou e ele foi degolado e virou prato saboroso. É isso. Exato, É isso. exato. Tem que tomar cuidado. E essa é a vantagem da escola austríaca, ela te dá essas ferramentas que não se ensinam facilmente. Aliás, Rodrigo, para o pessoal que gosta de investir no mercado financeiro, você não tem muito a ganhar tendo o mesmo ferramental que todos os outros, porque aí já vai estar no preço. Onde você tende a ganhar dinheiro, quando você tem sacadas bem estruturadas, que você acredite, que as pessoas não se dão conta. E eu percebi muito isso, Rodrigo, quando Sim. eu aprendi a escola austríaca. Eu chegava para o pessoal do banco e falava assim, você sabe como é que funciona o banco comercial? Que ele não tem o dinheiro, coisa simples, né? Ele não tem o dinheiro em caixa para pagar, sei lá, 20% dos depositantes aparecerem aqui. A maioria não sabia isso também. Sabia Não que conhece a quer o história. banco, mas não entende. Né? É Então, isso mesmo, assim, é isso mesmo. Não, e é importante ter essa base teórica, né? Porque isso é o que vai te dar certa convicção quando você tiver que remar contra a maré. E ali estão as principais vitórias no mercado. Quando você consegue estar à contramão, ser um contrarian de um consenso equivocado, por isso. exemplo, o Brasil, o Cristo Redentor decolando, não sei o quê. Aí vem aquela nossa palestra, aquele nosso evento, mostrando, gente, isso é bonança artificial, isso é uma coisa insustentável, porque é toda calcada em crédito, sem lastro. Aí você começa a falar uns termos, o cara não entende. Né? Então, Agora, a teoria austríaca ele pega de explica. surpresa. A teoria austríaca explica por que as capas da Economist ou da Exame são marcadores contrários. De virada. Quando sai um bilionário na capa do Exame, pode ser que ele Isso. vai quebrar em pouco tempo. É isso mesmo. Ou qualquer coisa parecida. Mas aí, só fazendo um disclaimer, né, aqui em nome da honestidade, o meu curso fala muito mais da visão política do liberalismo, né, do que da parte técnica. Então, para a parte técnica tem outros instrumentos, o próprio Instituto Mises tem feito um trabalho brilhante aí, né, de divulgação de todos esses pensadores, mas seria uma coisa muito mais densa e pesada. O meu curso ele pode ser consumido por leigos. Tem muita gente perguntando isso. Ele pode ser, se um leigo chega lá e sentar em frente à aula, ele vai entender. Tem o Mises e o Hayek mesmo no módulo austríaco. Eu estou focando muito nos pensamentos deles ali sobre visão política, o Constitution of Liberty, o Caminho da Servidão, o livro Liberalismo do Mises. Né? Tem um capítulo, Hélio, uma parte ali que você talvez vai... Hoje em dia, não sei como é que fica a sua posição, mas é o que deu briga na época lá com aquela família, né? Mas assim, eu tento mostrar, porque o Mises era um liberal bem radical. Ele estava muito mais perto de você do que de mim, hoje em dia até. Mas ele até tem aquela famosa frase, né, na Montpellier, que juntava um monte de liberais, que ele bate, vocês são um bando de socialista aqui. Os caras estavam discutindo 50% de imposto de herança, se não me engano. E da Montpellier tinha o Popper, que está no meu curso, e que é um cara que merece críticas em muitas coisas. Né? Mas o Mises, eu tenho um capítulo ali que eu chamo ele de um liberal-democrata. Porque ele entendia que dentro da visão radical dele, de liberdade, era preciso ter algum tipo de Estado e era preciso ter a democracia, porque você não conseguiria ter isso sem a persuasão da maioria. Então, são coisas intuitivas que hoje em dia a gente vê os perigos da maioria e da própria democracia. Né? O próprio Tocqueville, nos capítulos antes, ele alerta
Então é bom que o curso tenha essa conversa Isso contínua. é bacana, porque o Mises, cara, ele é sempre o cara citado por todas as vertentes diferentes e fazem referência a ele, vão achar ali algo sólido. Então, eu mesmo olhando essa mesma ideia do Mises, eu digo, porra, mas eu também concordo que a governança pública depende da maioria de um pessoal concordar com aquilo. Mas que poderia ser voluntária para você. Isso, exatamente. A questão é o mecanismo pelo qual você Há controvérsias. governo. Há controvérsias que o Mises rechaça a visão mais anárquica, mas isso é uma outra coisa. Não, mas tudo bem, mas aí o Mises não era um anarcocapitalista. Não é. Né? Então, e eu não sou obrigado a seguir 100% do que o Não, Mises falava. de forma alguma. De forma alguma. Ele, sem dúvida, ele não... Acho que ele não foi tão longe. Ele não foi tão longe. Ele não foi. O negócio dele não era bem esse, discutir nuances da governança pública. Então, perfeito, tá tudo certo. Justo. O debate é bom e é isso que eu tento fazer no curso: trazer reflexões, argumentos, conhecimento para debate e reflexão. Hélio, não vou tomar mais teu tempo. Agora, não sei se já gravou, mas tem que falar no livro 3 do Lei, Legislação e Liberdade, do Hayek, as intervenções estatais que ele sugere. Ele tem umas escorregadas. Ele tem. Mas o cara era gigante. Eu sou fã do Hayek. O cara teve que se justificar de que não era conservador, porque muita gente achava que era. Eu só falo mal entre amigos. Como ninguém está vendo a gente, eu sou Tá bom. Não, mas eu vou botar isso no YouTube, vai ter milhares de views. Hélio, eu quero te agradecer, tá, pelo bate-papo. Eu que agradeço, Rodrigo. Avisar para a turma toda que está lá no cursolog.com.br/pensadores, tá? Cadastra para garantir seus 25% de desconto, que o carrinho vai abrir já. Dia 6 de outubro, abre o carrinho. E São o curso, quantas aulas? São 20 pensadores, dividido em módulos, mais ou menos, grosso modo, 1 hora por pensador. Quanto vai ser? Já anunciou quanto vai custar? Tá lá no site, acho que é... Cara, dá para dividir em 12 vezes, dá menos de uma pizza por mês, Vai lá comer uma pizza ou compra o curso. Compra o curso que vale a pena. Vai agregar. E você vai ganhar o teu de graça e eu espero que o lado mais conservador dos costumes consiga conversar contigo e te trazer boas reflexões. Eu sou conservador no costume. Eu sei. Abraço, Rodrigo. Você faz essa pinta de homem de meia-idade moderninho, mas no fundo tu tem filha adolescente, tu sabe disso. Tu sabe que é importante esse entorno. Valeu, Hélio. Valeu, Rodrigo. Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau.